Olha, na China, a preocupação é com a segunda maior incorporadora imobiliária do país, que está correndo o risco de dar um calote gigantesco. As manifestações contra a empresa começaram na segunda-feira. Um possível calote da Evergrande pode afetar todo o sistema financeiro chinês. E a partir daí, a repercussão seria global. E aí, meus investidores brasileiros, como é que vocês estão? Recentemente caiu na minha mão um vídeo de um canal chamado Cash Gains Academy, postando de como a economia da China vai colapsar em 34 dias. E apesar de eu já estar ciente do escândalo da Evergrande que aconteceu algum tempo atrás, eu confesso que eu não sabia a magnitude do problema que a China está enfrentando. A economia chinesa sofreu um abalo com o baque das dívidas bilionárias da Evergrande, gigante do setor imobiliário. É como provavelmente você já sabe, a China é atualmente uma das maiores economias do mundo. E claro, tem recebido bastante holofote das mídias em cima dela. Ray Dalio, por exemplo, um dos grandes economistas da atualidade, fez um livro inteiro mostrando do porquê ele acha que o iene chinês irá se tornar a nova moeda de reserva mundial, substituindo o dólar americano hoje em dia. Isso porque hoje a gente tem dados absurdos de que praticamente 20% de tudo que você usa hoje no seu dia a dia provavelmente vem da China. E essa mesma economia, sem exagero nenhum, pode estar à beira de um colapso financeiro. E com certeza, se ocorrer, vai afetar todo o resto do planeta. Se interessou? Bora pro vídeo. Então vamos lá, depois de eu ver esse vídeo da Cash Gains Academy, eu tive que ir atrás e fazer a minha própria pesquisa para entender o quão ruim está a situação da China atualmente. E o que você está aqui para ouvir é realmente pior do que eu esperava. E tudo começa com duas palavras: mercado imobiliário. Nos últimos anos, os chineses têm lidado com uma situação que, com certeza, muitos economistas do mundo diriam que é uma grande bolha imobiliária. Isso porque o cidadão chinês tem preferido investir no mercado imobiliário em detrimento de qualquer outro setor existente na economia da China, fazendo, obviamente, o mercado crescer praticamente 2 dígitos por ano. E aí, combinado a esse elemento, o país tem vivido uma grande urbanização, fazendo, claro, pessoas saírem do meio rural e irem para o meio urbano, obviamente sofrendo uma pressão, assim como aqui no Brasil, de ter a sua bela casa própria. Isso por si só causa uma grande realocação de pessoas, em que elas acabam se concentrando em grandes centros urbanos, que provavelmente pode oferecer uma oportunidade de remuneração bem maior que os outros lugares. Bem parecido com São Paulo aqui no Brasil. E essa procura pelos grandes centros urbanos tem acontecido de forma tão acelerada que a China tem construído 5 vezes mais casas do que a América e a Europa juntas. Para você ter uma noção de quão alta está a demanda de propriedades e tão baixa está a oferta, tem cidades que estão utilizando de loterias para dar o direito do cidadão comprar uma propriedade na cidade. E a chance de ganho é baixíssima, com praticamente 1,5% de chance de você ganhar nessa loteria, né, e conseguir finalmente comprar uma casa. E dessa forma, praticamente 70% da riqueza da China está alocada dentro do setor imobiliário. E para você ter uma noção aqui, isso é praticamente o dobro do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aí você deve estar se perguntando, né? Pô, Vini, mas casa é tão legal, eu quero ter minha casa própria, então qual que é o problema? O problema começa quando o preço dos imóveis praticamente não para de subir. Isso significa que as pessoas começam a comprar imóveis, mesmo que não queiram usufruir de nenhuma forma dessa propriedade. Ou seja, ela não quer nem morar, inclusive botar para alugar. Ela sabe que se ela comprar hoje, daqui a alguns anos, provavelmente essa construção vai valer mais e, claro, ela vai ter um lucro com isso. E esse movimento começou a acontecer de forma tão acelerada que as construtoras ou os desenvolvedores do mercado imobiliário começaram a realizar um novo tipo de negociação. Eles começaram a vender propriedades que ainda não existiam, basicamente uma propriedade na planta, já que para todos os compradores existia a expectativa quase certa de que eles teriam lucro colocando dinheiro nesse negócio. Mas o importante aqui é quando os ativos só sobem, as pessoas facilmente caem na famosa teoria do mais tolo, em que se começa a comprar ativos simplesmente na esperança de que alguém vá pagar mais do que você, sem pensar de forma alguma no valor real dos ativos. Então, para você ter uma ideia de como os chineses simplesmente pararam de fazer conta no mercado imobiliário, eles chegam a pagar praticamente 23 vezes a renda média anual do seu salário. Isso significa que o cidadão teria que gastar praticamente 2 décadas sem gastar R$1, ou ien no caso, para finalmente ter sua casa própria. E essa procura desenfreada por propriedades nos leva a um dado aqui de 2017, em que existiam mais de 50 milhões de apartamentos vazios na China, ou uma vacância média de 22,4% das propriedades. Isso porque alguns compradores começaram a perceber que nesses grandes centros o preço do imóvel estava tão caro e eles decidiram começar a investir em outros lugares. E o problema consiste em que esses outros lugares, ou seja, regiões periféricas da China, acabam não tendo demanda de moradia. As pessoas não querem morar lá. Ao contrário, está acontecendo um êxodo exatamente para as cidades. E aqui é onde começa todo aquele conceito de cidades fantasmas na China, em que cidades inteiras foram construídas, mas elas simplesmente não possuem moradores. E para piorar ainda mais a situação, essa alta demanda por propriedades faz com que exista cada vez menos supervisão na qualidade da construção civil. Isso porque, claro, como o comprador não pretende morar e muito menos botar para alugar, as suas exigências para a construção provavelmente vão ser menores,
fazendo com que a construtora consiga economizar em material ou até em qualidade da construção, sem sofrer aí grandes consequências. Mas calma, se você está achando que o problema já acabou, fica aí que ainda tem mais. Existe um problema maior ainda, bem maior. E ele não é que você não apertou o botão de like até agora do vídeo, mesmo sendo de graça, e fazendo com que o algoritmo do YouTube leve esse vídeo para muito mais pessoas. Mas não é esse o problema. O principal problema é que boa parte dessas propriedades que estão sendo vendidas antes de prontas não estão sendo construídas. Na verdade, estão havendo alegações de que essas construtoras estão utilizando o dinheiro de pré-lançamentos de propriedades para fazer novos projetos e conseguir mais outro pré-lançamento, e aí apenas com novo dinheiro eles estão utilizando para construir as obras do primeiro projeto fechado. Isso, meus amigos, se você não ligou os pontinhos, é o grande esquema Ponzi, ou em outras palavras, a boa e velha pirâmide financeira. E isso não seria um problema tão grande se não fosse a principal forma que as construtoras arrecadaram dinheiro tanto em 2019 quanto em 2020. Para você ter uma ideia aqui de tamanho, essas construtoras arrecadaram o dobro do que os bancos conseguiram arrecadar nesses 2 anos apenas dessa modalidade de pré-lançamento. E claro, vamos lembrar aqui que os bancos, quando fazem esse funding, ou seja, quando eles levantam esse dinheiro dos depósitos das pessoas, eles precisam pagar juros sobre esses depósitos que eles receberam, enquanto essas construtoras não têm taxa alguma. E aí, meus amigos, a realidade hoje é que a China tem cidades de sonhos, com propriedades inacabadas, pertencentes a 8 grandes construtoras que simplesmente não têm dinheiro para continuar as obras. E isso tudo é só a ponta do iceberg. Quanto mais projetos de construção são abandonados devido à falta de dinheiro, mais os compradores tendem a não confiar mais na construtora e, por isso, a não continuar pagando as suas dívidas imobiliárias. Isso piora cada vez mais o ciclo, porque as construtoras que já antes não tinham recurso, agora têm menos ainda. E, obviamente, o mercado imobiliário tem caído muito nesses últimos meses. E aí, claro, as construtoras, para tentarem sobreviver, têm ido atrás de outras formas de crédito, se endividando cada vez mais com os bancos. E aí aqui a gota d'água aconteceu quando o próprio Fed, e se você não conhece a sigla, eu estou me referindo ao Banco Central dos Estados Unidos, afirmou que a fragilidade do mercado imobiliário chinês pode inclusive atingir o mercado imobiliário americano. E aí aqui provavelmente é onde você se pergunta: Ô Vini, mas o que o governo chinês está fazendo? E por que você acha que a situação tende a se tornar cada vez pior? E aqui eu vou te apontar o que o governo chinês vem fazendo sobre tudo isso. Então a primeira resposta aqui do governo chinês foi tentar criar algumas regras para que sim, as construções fossem entregues dentro do prazo. Mas a verdade é que uma simples canetadinha dessa não faz diferença nenhuma quando 96% da população do seu país está exposta ao mercado imobiliário e que simplesmente existem mais de 13 milhões de construções paralisadas só no último ano. Obviamente, esse grande problema tem se espalhado para outras indústrias também. Para se ter uma ideia, existem dados de que ao menos 400 mil chineses foram incapazes de acessar seus fundos ou acessar seu valor financeiro em bancos apenas em abril. Isso porque existem pequenos bancos chineses que se mostraram com diversos problemas de compliance, possuindo baixa transparência nas suas transações e uma grande vulnerabilidade com problemas de governança e, inclusive, corrupção. Para piorar, mesmo que os depósitos bancários dessas instituições tenham uma proteção parecida com a do FGC aqui no Brasil, no caso deles de 75 mil dólares, a verdade é que se a falência desse banco estiver envolvida com situações anti-compliance ou situações de corrupção, por exemplo, esse fundo garantidor simplesmente se isenta de cobrir. Isso significa que todos esses depositantes chineses podem simplesmente perder todo o seu dinheiro. E aí, claro, para a China, o principal risco que ela vê nisso tudo é que simplesmente as pessoas percam toda a confiança no seu sistema bancário. E tudo isso junto pode levar simplesmente às 2 palavrinhas mais temidas no mundo da economia: Bank Run, ou corrida aos bancos em português. E aí, para quem não conhece esse termo, ele se refere à falta de confiança das pessoas no geral nas entidades financeiras, que leva a todos ou boa parte da população pedirem o saque de suas economias nos bancos. E aqui, para você entender a gravidade disso, a China utiliza um sistema que também na verdade é utilizado até nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil, em que o banco precisa possuir apenas 10% de todos os ativos de seus clientes sob sua posse. Todo o resto ele pode emprestar e utilizar para obter lucro. Isso significa que você me dá 100 dólares para eu guardar, eu como banco prometo guardar ele de forma segura para você, mas eu posso pegar seus 100 dólares e emprestar 90 para uma outra instituição financeira. E essa por si só pode pegar os 90 dólares que eu emprestei e emprestar 81 dólares para outra instituição financeira, por exemplo. E assim por diante. Em outras palavras, isso significa que os bancos apostam que nunca haverá mais de 10% de seus clientes pedindo dinheiro de volta todos de uma vez. Mas, desde 2019, a China vem ainda diminuindo esse percentual, com o intuito de permitir que mais dinheiro fosse gasto e, claro, dificultar a desaceleração da economia. E isso tem funcionado bem até agora, mas claramente aumentou o risco de um grande bank run se os fundos das pessoas ficarem travados por falta de liquidez dos bancos. Assim, pessoal, finalmente chegamos na situação atual da China.
Se as pessoas não confiam nos bancos, menos dinheiro é pego emprestado. Se menos dinheiro é pego emprestado, menos propriedades são compradas. E como menos propriedades são compradas, as construtoras não terminam seus projetos. E esse fluxo todo tende a se agravar cada vez mais à medida que as pessoas vão se tornando pessimistas, tirando dinheiro desse ciclo e tentando guardar finalmente o que sobrou. Mas se tem algo que o governo chinês realmente é bom, é em atrasar o inevitável. O governo chinês tem feito diversos reembolsos para as pessoas e tem tentado solucionar a quebra das construtoras. Como? Emprestando mais dinheiro. Cara, não é piada, não dá nem pra inventar um negócio assim. É como falar pra alguém viciado em jogar na loteria que ela tem que comprar mais tickets de loteria para conseguir ganhar de volta o prejuízo que tomou anteriormente. Então sim, o governo chinês está levantando um fundo de 44 bilhões de dólares que pode sim ser o suficiente para restaurar a confiança e dar fôlego para a economia voltar a melhorar. Com essa medida, claro, ainda é muito cedo para a gente saber qual vai ser o fim dessa história, mas é quase certo que a China não vai conseguir cumprir a sua meta anual de crescimento de 5,5% ao ano. E aí a gente já consegue ver que esse crescimento meteórico da China talvez tenha ficado para trás. E claro, se você quiser se manter atualizado sobre esse assunto, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer com a China? Você tem investimentos por lá? Me conta que eu realmente estou curioso para saber a sua opinião. E eu vou deixar aqui um outro vídeo que provavelmente pode ser muito relevante para você no final, fechou? O vídeo foi esse. Falou, fui!